Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de estudos. Vamos dar sequência ao livro que é o Espiritismo. Estamos no primeiro capítulo. O primeiro diálogo é o do crítico. Eu estou lendo e comentando aquilo que eu compreendo. Vocês fiquem à vontade para enriquecer o nosso estudo, fazendo as considerações de vocês aí nos comentários. Vamos lá. O crítico coloca: voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Allan Kardec coloca: é sempre a mesma questão de boa-fé a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-lo reconhecerei. Eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhes presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Ou seja, se eu chegasse aqui na internet e dissesse todos os canais de espiritismo, de mediunidade são calúnia, são mentira, eu estaria cometendo o erro da calúnia. Eu estaria sendo o mentiroso ou desonesto, porque com certeza tem pessoas fazendo um trabalho sério. Mas é preciso conhecer o espiritismo para poder ter a capacidade de avaliar quem é sério e quem não é. E você não conhece o Espiritismo apenas lendo o livro uma vez. Você não conhece o Espiritismo apenas indo no centro espírita uma vez. Você não conhece o Espiritismo sem se permitir ler, estudar, refletir, praticar, vivenciar pelos anos. Continuando aqui a fala de Kardec. Admitindo, como dissestes, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Entretanto, ele deveria gozar de uma grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Então, Allan Kardec está colocando pontos interessantes para pensar, né? Se as mesas girantes são uma mentira, quem fez é muito habilidoso. E é habilidoso e, ao mesmo tempo, anônimo, porque era para ele ser considerado o mais habilidoso charlatão do mundo se ele conseguisse fazer com que as mesas girassem pelo mundo afora. Continuando aqui a fala de Kardec, como é que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Pois é, como é que depois de séculos e séculos e séculos de relatos de espíritos, de mediunidade, ninguém iria conseguir provar que é uma mentira? Então concluímos que é o oposto. Trata-se de uma verdade. E aí o crítico continua: eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. E aí eu quero explicar que existe um cirurgião, como ele coloca aqui, que descobriu que alguns músculos fazem barulho. E vocês já devem ter escutado isso no estalar das pernas, mãos, braços, quando a gente se levanta. Enfim, esse estalado poderia ser usado numa reunião mediúnica para dizer que é um espírito que se comunica. O fato é que nos tempos de Kardec, como hoje, a mediunidade ela se apresenta de diversas formas. Dentre elas, há formas que não usam, por exemplo, nenhum tipo de barulho. O estalar de um músculo, então, não se aplicaria aí.
Aí Allan Kardec responde: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada, uma vez que cada qual explica a seu modo, essa pretendida fraude fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião, e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda, que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa, sem ponto de apoio, e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tiptologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras e, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade de sua ciência que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, e que não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estálido muscular, se podia produzir todos os efeitos tiptológicos? Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Bom, aí Allan Kardec coloca claramente: se um músculo é capaz de fazer um barulho, não responde a todos os tipos diferentes de fenômenos mediúnicos que acontecem. Então, não responde a todas as ditas reuniões mediúnicas nas suas variantes de mediunidade. Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juiz é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Bom, aí Allan Kardec está colocando aqui: se toda a sua opinião se baseia no argumento médico desse senhor, né, perder tempo dele, do crítico, e dele, Allan Kardec. Então é preciso formular melhor a sua opinião, a sua convicção, trazendo provas incontestáveis para derrubar todas as reuniões mediúnicas que existem no planeta. Gostou desse estudo? Clique em gostei. Se você puder, compartilhe com seus amigos que gostariam de estudar mais o Espiritismo. E inscrevam-se no canal para enriquecer essa grande família de estudiosos aqui do canal. Um grande abraço, fiquem na paz.